Olá, gente, mais um episódio do Cafezando e hoje a gente vai falar sobre compliance e gestão de riscos com o Dr. Ricardo Franceschini, né, sobre esse tema tão relevante para a sociedade geral, tanto para o setor público quanto para o privado. E aí, doutor, o que é que você tem para nos falar sobre o tema? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no Cafezando Podcast, né, falar de um tema tão importante que é compliance e gestão de riscos. Espero contribuir, né, com o tema e também com o conteúdo desse podcast. Primeiro a gente vai começar explicando o que é o compliance e o que é a gestão de riscos, porque tem gente que confunde, né, os dois e são duas coisas diferentes. Justamente, vamos lá. O compliance ele tem um conceito muito utilizado nos livros, mas tem um conceito mais amplo, que é de um amigo meu, irmão, que é o professor José Guimarães, que ele conceitua de uma forma bem abrangente o que seria o compliance. Eu não vou conseguir falar aqui, porque é muito grande. Mas se você que está nos assistindo, basicamente o compliance está de acordo com leis, com a dignidade da pessoa humana, com a ética, com a integridade, né, com regulamentos, procedimentos, com a finalidade de prevenir, detectar e responder a algumas situações. Então, o compliance, ele vem do to comply, né, que é um verbo em inglês, que significa justamente cumprir, obedecer, né, regras internas e externas, né? Então, qual é a diferença do compliance para a gestão de riscos? A gestão de riscos, ela é uma ferramenta, um pilar do mecanismo de compliance. Então, a gestão de risco está inserido, né, a gestão está inserida dentro, né, de todo o trabalho de implementação de um mecanismo de compliance, que é um sistema de gestão também. Tem que passar pela gestão de risco para chegar à implementação do compliance. Eu posso falar aqui para você que tem alguns pilares, eu gosto de usar alguns pilares, e a gente pode até conversar sobre esses pilares. O primeiro pilar, que é o mais importante de um mecanismo, eu gosto até de falar mecanismo, porque muitas pessoas falam programa de compliance, né, programa de integridade, que tem uma diferençazinha, mas eu gosto de utilizar, né, o termo ou sistema ou mecanismo, porque programa ele tem um início e um fim, né, e o sistema e mecanismo ele não tem ele tem um início, mas ele não tem um fim. O compliance ele tem uma melhoria contínua. Então, o compliance ele tem o primeiro pilar, que eu gosto de definir assim, que é o suporte da alta administração. Estávamos conversando aqui nos bastidores, né, que há dificuldade de algumas empresas aderirem ao sistema de compliance. Então, se a alta administração não visualizar, né, e o sistema de compliance como algo que vai trazer um benefício para a sua empresa, aquilo ali não vai dar certo, né, vai acabar morrendo. Então, precisa ter o suporte da alta administração, a alta administração, diretores, supervisores, né, proprietário, tem que entender a eficiência e eficácia do sistema de compliance. Tendo esse trabalho, né, de cultura, né, e a mudança de comportamento, que nós podemos conversar um pouco sobre também, que o compliance ele é uma mudança de comportamento da empresa, né, e cultura também, porque o termo cultura vem do latim, que é cultivar e colere, significa cultivar algo. Então, o sistema de compliance é você cultivar algo, né? Então, é você fazer realmente uma mudança da empresa e precisa desse suporte. Após o suporte da alta administração, nós começamos um trabalho de fazer a gestão de riscos, né? Você fazer ali todo o mapeamento, né, dos riscos, não todos, mas alguns, dos riscos existentes dentro da empresa. E aí nós vamos fazer um próximo pilar, que eu gosto de falar sobre o código de conduta. Aí, com base no código de conduta da empresa, de acordo com a gestão de riscos, que vamos colocando ali o trabalho de mapeamento, nós vamos para os controles internos. Aí os controles internos, nós vamos criar ali mecanismos para que aqueles riscos não sejam realmente, vamos colocar assim, realizados ou, né, não chega a se concretizar, né? A palavra correta ou é se concretizar, seja um impacto diminuído, né? assim. Porque o trabalho da gestão de riscos, né, é primeiro você mapear, depois fazer um trabalho que tem várias metodologias hoje, né? Então, tem a metodologia COSO, tem metodologia de matriz de risco bem simples, que você analisa o impacto e a probabilidade
daquele risco. Né? Então, eu trabalho de uma forma, né, eu chego numa empresa, por exemplo, quando vai implementar, a gente faz entrevistas, né, com supervisores, com diretores, né, com pessoas ali encarregadas, e nós vamos fazer um mapeamento. Não adianta eu pegar todos os riscos da empresa? Não, né, porque isso é por etapas. Não adianta eu chegar aqui e mapear 50, 100 riscos, eu não vou conseguir, né, mitigá-los. Então, o ideal é que você que está nos assistindo, né, um empresário, um advogado que for implementar, até no escritório, né, você pelo menos pega ali 10, 20, e vamos trabalhar esses 10 ou 20 aqui. Vamos analisar um por um. Esse risco aqui é um risco, a gente chama de red flag, né, que é a bandeira vermelha. Esse risco aqui precisa ser mitigado com urgência. Esse risco aqui é um risco amarelo, é um risco de atenção, é um risco que nós precisamos... Comparando com um hospital. Pronto. Urgência, emergência. Urgência, emergência. E esse risco a gente pode aguardar mais um pouquinho, mas ele precisa ser controlado. Né? E tem um risco que é o risco insignificante, que é aquele risco que está lá, né? Mas ele é insignificante, mas ele pode pular para uma red flag. Eu costumo falar nas minhas aulas, né, e isso várias doutrinas falam também, que o risco ele é vivo. Então, você sai de casa, você já corre um risco. Quando você acorda, já tem riscos. Então, o risco ele é vivo. Né? Então, dentro de uma empresa, dentro do escritório, tem vários riscos. Né? Então, ele é vivo. Hoje, ele está ali pequeno, o insignificante. A própria atividade comercial, empresarial, já é um risco, né? Já é um risco. Muitas vezes, assim, acontece em algumas empresas, até por não ter os riscos mapeados, um risco insignificante se tornar um risco chamado red flag, que prejudica a reputação total da empresa. Eu dei uma palestra recentemente agora, que eu falei em relação à reputação. A reputação, ela é uma junção da imagem, né? Somos advogados, nós vendemos o quê? Imagem, né? Mas nós vamos... Qual é o nosso trabalho técnico? É a identidade da profissão. Muitas vezes a pessoa te contrata pela sua imagem. Né? Não podemos esconder isso. Você se apresenta como autoridade no assunto de direito empresarial, você se apresenta uma autoridade como advogada de empresa, mas ela só vai ter conhecimento da sua técnica com o tempo. Aí é a identidade, a reputação. E algumas empresas, elas não se preocupam com isso. Então, elas acabam não fazendo a prevenção. É uma cultura ainda, né? Porque a gente ainda tem que trabalhar muito, eu vejo que a gente ainda tem que trabalhar muito nessa questão de tentar conscientizar de que por que ele precisa daquilo ali. Porque a maioria do empresário, seja o micro ou uma grande empresa, até as grandes empresas, hoje em dia está mudando com relação às grandes, vai crescendo, né? E vai vendo a necessidade, mas os pequenos ainda têm a ideia de que aquilo é só um gasto a mais. Isso. Não, você tocou num ponto agora que eu falo muito nas minhas aulas e na minha palestra. Tem um autor de um livro que ele fala que cada $1 que você gasta com compliance, você tem um retorno de $5. Infelizmente, o brasileiro, nós somos imediatistas. Então, a cultura norte-americana já é uma cultura de prevenção. Então, desculpa até te cortar, mas é porque senão eu esqueço, né? Uhum. A idade está chegando, então a gente acaba esquecendo. Mas é a questão realmente da cultura, como você bem falou. O compliance, né, vamos voltar um pouquinho, até que acabou não falando sobre isso. O compliance ele não iniciou recentemente no Brasil. Né? Compliance faz um tempo. Uhum. Né? Algumas pessoas até de uma forma equivocada dizem que o compliance começou em 2013 com a lei anticorrupção, que é a lei 12.846. Não, tá errado. Ficou evidenciado com isso, né? Evidenciou por causa da lei anticorrupção. Acho que deu mais destaque. Deu mais destaque, né? Mas o compliance no Brasil, vamos colocar na década de 90, justamente por conta de várias resoluções do Banco Central, instituições financeiras. Se você pegar a resolução, salvo engano, a 2654 do Bacen, ele já fala sobre controles internos. A Associação Brasileira de Bancos Internacionais já tem um conceito a respeito de compliance, de controles internos. Então, quem trabalha em banco, né, que está nos assistindo, sabe muito bem que compliance faz muito tempo no Brasil.
E ainda assim, eles não investem nisso, né? Tem muito banco que não investe nisso, na gestão do risco, no compliance. É por isso que eu acho que tem tanto processo quanto a banco. Mas é uma questão, tem, só que aí tem um detalhe. Às vezes tem o compliance, mas é aquele compliance para inglês ver, que a gente fala, né? Um termo que é compliance para inglês ver. Você cria políticas, cria lá um treinamento, mas não aplica. Não aplica. Então, aquele pilar do suporte da alta administração, ninguém dá atenção para o compliance, faz uma política aí no papel e não aplica. Então, não consegue. As instituições financeiras, né, as sérias, elas possuem compliance, gestão de riscos, mas o que acontece também que às vezes foge, né, da gestão. Mas só para explicar para o pessoal que está nos assistindo, o compliance já é antigo no Brasil, né, da década de 90, e no universo, panorama internacional, vamos colocar nos Estados Unidos, teve também uma evidência pela lei FCPA, que foi de 1977, que foi a primeira lei anticorrupção do mundo, né? Então, os Estados Unidos, ele veio brigando desde aquela época para que outros países também criassem leis anticorrupção. Então, a FCPA, que é uma lei, né, de abrangência, né, grande também, de forma rígida, dentro dos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos. Então, teve até recentemente uma empresa, né, que, infelizmente, cometeu atos de corrupção aqui no Brasil, uma empresa americana, de uma licitação no Brasil, ela respondeu nos Estados Unidos pela lei FCPA. Ele teve que pagar, fez um acordo lá de leniência, milhões de dólares, né, de multa. Mas, enfim, não é o tema. Mas, como eu comecei a estudar esse assunto, né, que eu acho que é interessante, às vezes as pessoas perguntam, mas, Ricardo, você começou agora, né, todo mundo está falando de compliance, né? É porque agora virou, assim, vamos dizer, uma novidade, assim, né, na boca das pessoas, principalmente, eu acho que jovens advogados, né, começaram a falar em compliance, gestão de riscos. Mas só que não a gente sabe que não é uma coisa nova, né? Não é recente. É uma coisa que vem tomando notoriedade só agora. Né? Que é importante. Eu comecei a estudar compliance em 2007 para 2008. Tá na faculdade. Eu escrevi um artigo sobre a lei SOX, que é Sarbanes-Oxley, que envolve uma lei americana de mercado de capitais. Foi ali que eu comecei a estudar sobre governança corporativa, né? Porque é bom até falar para o pessoal que compliance ele é uma ferramenta da governança corporativa. Tem os seus princípios, né? Equidade, transparência, responsabilidade corporativa, prestação de contas. E ali o compliance ele ajuda o bom governo da empresa, que é a governança corporativa. E ali eu comecei a estudar, porque eu advoguei muito tempo, eu não vou falar o nome da empresa, que é uma rede de supermercados que não está mais no Brasil, norte-americana. Então, eu comecei a advogar para essa empresa e tudo para eles era compliance. Né? Tanto que eles não conseguiam entender a cultura aqui no Brasil. Né? É uma grande empresa, já não está no Brasil desde 2006 para 2007. Para você ter ideia da importância da cultura, né? E tem que começar a implementar, a mudar isso aí para que a gente comece a transformar. Porque você pegou, na época, uma empresa que não era daqui. Então, a cultura já era diferente. Já era diferente. Né? Foi o que lhe chamou a atenção. E eu acho que foi por isso que você começou a estudar para tentar mudar a cultura daqui também. E, assim, eles tinham erros, né? Porque a gestão era daqui. Por exemplo, eu não quero falar o nome da empresa, né? Porque, não pode, não pode. Mas eles tinham deve ter até hoje nos Estados Unidos, algumas empresas adotam, que é o cheers, né? O grito de guerra da empresa. Então, para eles era uma cultura natural, só que eles foram bombardeados de ações trabalhistas de dano moral, de 20, 30 mil reais. Aí eles não entendiam, eu falei assim, como assim? Um povo brasileiro, um povo alegre, como é que pode? Eu não estou entendendo essas ações trabalhistas, o pessoal questionando o grito de guerra. Então, isso é só uma pontinha do iceberg, né? Tem outras coisas também, então eles não entendiam a cultura. Né? Então, apesar do sistema de gestão compliance estar desenhado, muitas vezes não se tornava efetivo na prática, justamente porque a alta administração de algumas lojas, ou até mesmo aqui no Brasil, não entendiam
o compliance, né? Hoje já está mais assim, as pessoas já estão entendendo mais o que seria isso. Mas na época, coloca lá em 2005, eles tentando falar sobre compliance, né? Eles tentando implementar algo aqui nas lojas que eles possuíam no Brasil. Então, a mudança de cultura... Acho que a fiscalização também aumentou e eu acho que o empresário começou a ver a necessidade de buscar esses dois segmentos, né? Porque eu vejo o seguinte, com a lei de anticorrupção, eles começaram, a gente falou aqui que já é anterior, já é antigo, mas começaram a ver que aquilo ali eram responsabilidades que não poderiam ser negligenciadas, né? Então, aí foi que eles começaram a buscar mais o compliance e a gestão de riscos. Eu vejo dessa forma. Porque, né? Na verdade, assustou muito, né? A lei anticorrupção. Foi uma exposição muito grande, né? Porque quem conhece, estuda essa questão de compliance, sabe que a história da lei anticorrupção ela teve início no Brasil com uma avaliação da OCDE. O Brasil ele assinou diversos pactos, né, e convenções. Assinou a Convenção Interamericana, salvo engano, em 1996, que com base nessa convenção foram adotadas algumas leis de combate à corrupção. Tem diversas leis de combate à corrupção no Brasil, né? Então, em 1997, salvo engano, posso estar errado nas datas aí, o Brasil também participou de uma convenção da OCDE que se comprometeu a combate à corrupção. Foram criadas diversas leis de combate. Só que em 2007, a OCDE esteve no Brasil para uma avaliação legislativa. E eles observaram o seguinte, que apesar da existência de diversas leis de combate à corrupção, não havia no Brasil uma lei rígida, né, de responsabilização das empresas privadas. Então, eles sugeriram, né, que o Brasil criasse uma lei, né, não é possível você criminalizar no Brasil uma empresa, mas que essa empresa responda de uma forma administrativa e civil. Então, foi a sugestão deles. Então, em 2010, houve um projeto de lei da lei anticorrupção. Aí, como acontece no Brasil, fica engavetado o negócio e estava lá no Congresso. Então, a OCDE deu um prazo para o Brasil. E esse prazo estava se vencendo em 2013. Por coincidência, né, feliz a coincidência, teve aqueles escândalos do mensalão na época, e o povo saiu para a rua. Então, na época, entenderam, né, sancionar a lei anticorrupção. E, graças a Deus, ela foi efetiva e está sendo efetiva, em alguns casos, porque a responsabilidade é objetiva. Né? Então, se uma empresa, mesmo ela não sabendo daquele ato de corrupção, ela teve uma vantagem oferida, ela vai ser responsabilizada pela lei anticorrupção. E as multas são pesadas. Né? Então, tem uma multa administrativa que vai de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Mas tem algo, né, que é interessante falar, que isso que assusta as empresas, as grandes empresas, né, que envolve o que a gente começou a falar? Sobre reputação. Tem um inciso lá, um parágrafo, eu não lembro, que diz que se ela for condenada, vai estar no seu sítio eletrônico, ou seja, no site, né, que aquela empresa é corrupta, ela vai estar no cadastro das empresas corruptas do Brasil, ela vai ser, né, vai ter uma placa dentro da sua empresa. Acaba com a imagem, né, da empresa e acaba gerando um abalo daquela pessoa que, vamos dizer, do consumidor, por exemplo. A imagem mesmo da empresa acaba, eu acho. O serviço que ela prestar vai ser duvidoso. É duvidoso. Então, a reputação, a preocupação deles é a imagem, a identidade, a reputação. Que então, é tudo, né? Que é tudo. A marca também. Então, que dá um abalo. Que dá um abalo. Então, eles, calma aí, vamos fazer o compliance. Algumas empresas já possuíam o compliance. Né? Só que aquele compliance, está lá o compliance. Mas hoje as empresas, elas se preocupam. Vamos fechar as brechas. Vai acontecer problemas? Vão acontecer problemas. Mas você consegue prevenir, detectar esse problema e resolver o problema.
por meio do compliance. Com o Covid, né, 19, também tivemos um grande problema, né? Porque ficou verificada a importância, a carência da implementação da gestão de risco por parte do... Qual foi a empresa que fez a gestão de uma pandemia? Teve uma pesquisa que diz que menos de 30% tinham um planejamento. Um planejamento básico, né? Básico. Então, é um percentual muito pequeno, tendo em vista o número de empresas que a gente tem aqui no Brasil, né? São poucas empresas que fazem planejamento estratégico. Tipo, uma cultura que tem que... Compliance, né? Gestão de riscos. Fazer uma auditoria não é... Hoje em dia eu tenho trabalhado muito com essa parte de auditoria dentro de empresa, né? Porque eu acho importante de ver o que está acontecendo e buscar um responsável de cada setor. Isso. Você tocou até num assunto que as pessoas têm dúvidas também, que em relação... Qual é a diferença do compliance para auditoria? É a mesma coisa? Ele faz parte, ele faz parte, né? É uma atividade complementar à auditoria. Eu explico mais ou menos assim, para ficar bem fácil, para quem não... Você vem prevenindo, o compliance vem prevenindo, implementando a compliance, prevenindo. A auditoria, ela vem apontar o erro do compliance. Muitas vezes, e outros erros da empresa, né? Como fazer assim, o pessoal do compliance, está errado aqui, tem uma brecha. Aí o compliance, ele continua prevenindo, detectando, né? Solucionando problemas. Então, a auditoria é uma atividade complementar. Então, para continuar a regulamentar, né? Trabalhar de acordo com os regulamentos de leis. Isso, né? Da opinião legal, né? Eu já fiz um trabalho para uma empresa que era a opinião legal. Então, uma empresa que já possuía compliance, ele nos contratou na época para fazer uma opinião legal no sentido, eles queriam criar, né, uma planta aqui no Nordeste, eles queriam saber, por exemplo, na Paraíba, leis municipais, estaduais e as leis federais naquele segmento. Quero saber quais são as leis. Do alvará até o plano diretor. Tem gente que não sabe isso, né? Até nisso a gente é importante. Com certeza. O advogado, ele pode vender isso também. Vai abrir uma empresa. O que é que eu preciso? Quais são os alvarás que eu preciso para abrir uma empresa? Tem muita gente que abre e não tem nem conhecimento do que precisa, justamente, né? Aí daqui a pouco, por exemplo, vamos dizer no setor do agrotóxico, precisa de uma autorização da SUDEMA, do IBAMA, para atuar. Aí chega lá a SUDEMA, autua a infração e a pessoa nem sabia que tinha. Aí tem a questão também deles não saberem, não ter conhecimento de que as três ações são independentes entre si, né? A administrativa, a civil e a criminal. Sim. Aí ele fala assim, mas eu já paguei a multa administrativa. Aí recebe, aí vai lá o MP oferece a denúncia. Aí chega o processo. Aí eu vou ter que pagar de novo. Contratar advogado? Pra que advogado? Meu Deus. Porque a maioria tem a cultura de procurar o advogado só quando o problema já está instaurado. Não é mais fácil você fazer a gestão, mais barato, né? Muito mais barato. Então, como eu falei no início, cada $1 que você gasta, você vai ter um retorno que não é um custo, é um investimento, compliance, de $5. Então, se o empresário pensar assim, ele vai ter o seu negócio ali blindado, protegido, né? Então, vai por exemplo, diminuir os riscos o máximo possível, né? Tem uma lei aqui em João Pessoa, né, uma lei municipal, alguém pode me corrigir também, depois se tiver, ainda está, né, na ativa aí, a lei ainda está ativa, mas tem uma lei, um exemplo, que não pode ter uma escola, né, próximo de bares e restaurantes, parece que são 100 metros, 500 metros. Então vamos supor que um restaurante que vai vender bebida vai ter uma escola do lado. E ele nem fez a opinião legal, ele não procurou um advogado para... Deixa eu ver a lei municipal se diz alguma coisa. Aí criou lá, daqui a pouco chega lá a fiscalização, o camarada gastou, investiu, né, que é um investimento alto. Aí ele chega lá, você não pode estar funcionando aqui. Então, olha o prejuízo. Não é muito mais fácil contratar um advogado, né? Porque também tem aquela cultura de achar que precisa só de contador, né?
Tem esse detalhe. Mas contador é essencial também. Eu tô dizendo assim, mas contador pode pagar por mês, advogado não. Advogado só quando tem um problema. Assim. Não vamos entrar nessa... É uma cultura, mas defendendo aqui os contadores, né? Contadores são essenciais. Não, são essenciais, mas assim, eu tô querendo fazer a comparação. Com certeza. Como eles têm assim a cultura de pagar um contador por mês, mensalmente, eles deveriam também ter a cultura de pagar um advogado para... Você falou muito bem, na verdade, assim, é uma cultura. Até os contadores reclamam comigo, assim, rapaz, alguns empresários me passam atividades que eu não tenho conhecimento, que é na área jurídica, né? Alguns até com medo de perder o contrato acabam fazendo coisas que não é da sua atividade. Então, quando o empresário... Calma aí, isso aqui é uma atividade de contador, ok. Isso aqui eu preciso de um advogado. Né? Alguns pensam assim, eu já tenho contador, como você falou, né? O contador resolve. Então, às vezes, o contador, né, tem grandes contadores, né, como eficientes, e às vezes comete um erro. Né? Exato. Porque não tem... Mas o compliance, ele tem esses pilares, a gente tinha parado na gestão de riscos, né? Então, quando você faz uma gestão de risco bem efetiva ali, pontuando e vendo ali o que você pode fazer de controle, né? Como você falou, a pequena, média, grande empresa. Porque muitas pessoas falam assim para mim, isso aí é para grande empresa. Não. Esse sistema é para grande empresa. Não, para pequena empresa. Na verdade, você tem que se preparar se você quiser ser uma grande empresa. Justamente, justamente. Então, quanto mais preparado você estiver para gerir o seu negócio, mais chance você tem de... Você vai estar protegendo ali a sua empresa com problema. Assim, se acontecer algum problema. Né? Desde o registro de uma marca, né? Tem gente que não tem essa cultura, né? Mas, por exemplo, teve todo o investimento de criar uma logo, de criar a imagem do seu negócio, aí vai lá e não registra. Aí vem outra pessoa e registra a sua marca e você é notificado para deixar de usar aquela marca. Que confusão você não vai causar? Você já está no mercado ali, todo mundo te conhecendo com a imagem, né? Então aí você tem um problema. Pronto, isso aí é um detalhe assim, que você lembrou muito bem. Então, os empresários às vezes não pensam. Criam ali uma marca tal, nem vai verificar se já está registrado ou não. Nem a pesquisa básica, né? Nem a pesquisa básica, né? Contratar um advogado, né, para registrar. Então, antes de iniciar, você que está nos assistindo, que é empresário, contrate né, um advogado da sua confiança em relação a isso. A assessoria jurídica preventiva é muito importante. E eu queria lembrar, assim, quem está nos assistindo, sei que a maioria são os advogados, mas a função de você implementar um compliance não necessariamente é para advogado. Né? E a gente também precisa fazer isso, né? No nosso escritório também, né? Também, com certeza. Né? E eu queria até te perguntar, porque assim, é importante o compliance também no setor público, né? Com certeza. Vem crescendo aí a cultura aos poucos, né? Dependendo do gestor também, né? Depende muito do gestor, mas alguns municípios já estão adotando, tem algumas leis estaduais e municipais definindo a obrigatoriedade de compliance em licitações, em contratos administrativos. Já é um avanço. No Rio de Janeiro, dependendo do tipo de contrato, já é obrigatório. Então, a empresa, ela venceu a licitação, o certame ali. Então, ela vai ter um prazo, né, para ter um sistema de compliance. Então, já é uma questão obrigatória. Acho que passa uma credibilidade maior, né? Tem alguns municípios que possuem secretarias, né, de integridade, mas como estávamos conversando, espero que não seja para inglês ver. Né? Tem que ser algo realmente... Que funcione. E quando o gestor enxergar que ele vai ter ali um mapeamento de riscos, um código de conduta, muitas vezes, um controle interno, que já existe nos municípios, mas um controle interno também com a visão do sistema de compliance e gestão de riscos, fazendo treinamento, aí vai outro pilar, que é o quinto pilar para você anotando aí, treinamento e comunicação, né? Então, você fazer um treinamento na empresa, comunicar o que seria o compliance, o porquê do compliance, que já é uma mudança de cultura. Então, a empresa vai lá, faz um treinamento, bota tudo, os colaboradores, as pessoas, os prestadores, para fazer um treinamento, faz uma lista de presença, registra aquilo ali. Isso pode se tornar uma prova futura. Né? E daqui a pouco eu vou contar uma história.
não a prática. A questão da fiscalização também, né? Se você me permitir, eu vou te contar uma história pode contar, prática da eficiência de um compliance. E aí, depois do treinamento de comunicação, nós temos o canal de denúncias. Então, o canal de denúncias, a minha visão é que o canal ele precisa ser externo, não interno, mas dependendo da sua empresa, se for uma empresa pequena, criar pelo menos um canal, né, de denúncias, que seja realmente um canal efetivo. Aí tem as investigações internas, que é o ponto 7. Aí tem a due diligence, que é o quê? Que é fazer as devidas cautelas necessárias na hora de contratar alguém, contratar uma empresa. Né? Algumas empresas chegam para mim, mas Ricardo, eu não tenho condições de contratar uma empresa para fazer a due diligence ou te contratar para fazer uma investigação dessa empresa. Vai no Google, né? Bota lá no cadastro, que tem o cadastro de devedores trabalhistas, olha como é que está a atividade daquela empresa, se está ativa ou não, quem são os sócios. Eu dou muita dica, assim, com relação às franquias, sabia? Uhum. Essa pesquisa na hora de adquirir. Excelente. Né? Isso é outro assunto, assim. Excelente. Mas tem muitas franquias fraudulentas, né? Tem pirâmide, gente, né? Você cai numa pirâmide, exato, já pensou? Então é bom ficar atento na hora até... Porque a maioria do pessoal que vai investir na franquia passa uma vida toda juntando dinheiro para investir no negócio. E a maioria quer um modelo de negócio pronto. Uhum. Aí tem as franquias que são realmente, vamos dizer, certinhas, né? Tem efetivo ali reconhecido. E tem as fraudulentas, tem né? Então... Aquela geralmente ali que promete lucro rápido não sei o quê. Acima do mercado. Acima do mercado, pode correr. Desconfie. Pesquise, vá atrás, o histórico daquela empresa, quem está à frente. Pronto, quem não tem condição pode fazer isso, né? Por exemplo, tem vários golpes, infelizmente, hoje no Brasil, né? Cada um inventa uma coisa. Tá com um caso lá no escritório de uma pessoa que levou um golpe de uma situação que envolve uma instituição financeira. A instituição, a gente está tentando provar que tinha conhecimento, mas né, não houve a due diligence. Eu acho que a gente tem um grande problema com as instituições financeiras, principalmente a pública, viu? Porque está acontecendo umas coisas assim absurdas. Eu acho que qualquer dia desse a Polícia Federal aí... É porque muitas vezes, apesar do compliance, foge do controle deles, né? Então... Porque chegaram alguns casos a mim, por exemplo, de uma instituição um pouco, eu não vou dar o nome, mas que... É amarela, azul? Melhor não falar, né? Uhum. Os servidores estavam fazendo empréstimos no nome dos correntistas, assim, tipo, o correntista ia fazer alguma atualização, alguma coisa... Aí, quando via, tinha um empréstimo, chegava, começava a cobrança, e quando ele ia atrás, não fiz empréstimo. Uhum. Aí, quando ia olhar nos extratos, tinham passado para a conta poupança e da conta poupança para 3 servidores. Olha isso. Diga aí. Eu tenho um caso... Vai fugir um pouco do assunto, mas é interessante até para alertar o pessoal, né? Do banco, golpes. Né, também. Porque o golpista, ele utiliza muito a ganância, né? Ele sabe que todo mundo que está precisando de dinheiro... Então, tem um cliente lá no escritório que ele contou a história. Eu falei, rapaz, como é que você caiu num golpe desse, né? Mas acontece. Uma pessoa ligou para ele com boa abordagem de venda. Contou uma história bonita, você tem um crédito pré-aprovado de 100 mil reais no banco tal, né, só você dá o aceite, tal. Ele falou, tá, então, qual é os juros? Não, o juros é muito baixo, tal. Eu tô precisando, acho que eu vou aceitar. Então, vamos fazer uma visita. Então, essa pessoa era um golpista. Então, o que ele fez com a pessoa? Não, mas para você aprovar o empréstimo, você recebe o empréstimo, olha só, recebe os 100 mil reais, você vai ficar com 10 mil, que são os 10%, os outros 90% você vai transferir para uma conta da nossa instituição, que essa conta vai te render acima dos juros do banco. É uma coisa assim, o camarada caiu nesse golpe, então ele pegou os 100 mil da instituição financeira, transferiu 90%
para essa golpista e ficou com 10. E aí o golpista falou, as primeiras parcelas nós vamos te retornar para sua conta com juros e correção. A primeira ok, a segunda ok, a terceira ele sumiu. Então, mas aonde é que chama a atenção? Que a instituição financeira creditou na conta dele sem ao menos ele assinar nada. Então tem algo lá dentro, né? Alguma coisa aconteceu. Então, atenção. Atenção, é o que vocês estão assinando, né? Atenção. Tem gente que vai no banco e não tem a capacidade de ler aquilo que está assinando. Isso aí já é um cuidado do advogado, né? Que a gente eu vou no banco, quando eu chego no banco, me der qualquer coisa para assinar, eu vou olhar. Eu fico lá, o povo fica assim, eu leio tudinho depois eu leio tudo também, assim, não vou dizer tudo, né? Mas eu leio. Fiz esses dias uma assinatura de plano de celular, o camarada mandou, já assinou, eu falei, não, eu tô lendo. Ele tá lendo, tô lendo. Tem que ler, né? Pronto, voltando ao negócio da franquia. A circular de oferta uma coisa, uma regra que tem que ser cumprida, são 10 dias, né? Então, quando você recebe uma circular de oferta, você tem 10 dias para você dizer se você vai querer ou não. Aderir aquilo ali. Então, quando começa a pressionar, tem que ser antes, fuja, é golpe. É golpe, cuidado. Analise o histórico da empresa. Então, o compliance, né, que a gente está conversando aqui, ele tem esses pilares, né, e o pilar da gestão de risco, por que estão depois do suporte da administração? Porque é extremamente importante você fazer uma gestão de risco. Tem a gestão de risco e o gerenciamento. O gerenciamento é quando o risco já aconteceu. Então, você vai ter que gerenciar aquele risco. Mas a gestão é um trabalho antecipado de preventivo de certo risco, né? Então, a gente consegue fazer uma análise de possíveis riscos que aquela empresa está... né, ali no seu segmento. Outra coisa que eu acho que um advogado tem que ser sincero, né, e dizer assim, não existe risco zero, gente. Não né? existe, o que existe é a gente tentar diminuir o máximo possível o risco, e assim, colocar uma luz naquilo ali, né? Ou então diminuir o impacto que aquilo ali teria se efetivamente se viesse a acontecer. Porque como você falou, né, tem a pesquisa, né, 30% das empresas não possuem um planejamento estratégico. Então, eu até falei para você que, pelo que eu vi, acho que 70%, 80% das empresas no Brasil não sobrevivem mais de 5 anos. Então, por que será? Porque falta gestão. Falta gestão. Falta pelo menos acho que um curso, né? Eles têm que fazer curso de gestão de negócio. Então, o compliance ele veio para ajudar. E com a pandemia isso ficou muito evidente, né? Porque derrubou um monte de empresa. Aqueles que não tinham planejamento, derrubou. Então, gente, paguem pelo menos um planejamento, né? Um planejamento estratégico, faz um mapeamento, pelo menos um mapeamento de risco. Isso, se não quiser pagar por mês, planejamento, mapeamento. Aí alguns perguntam assim, mas é caro isso? Depende, né? A sua visão de negócio, vai ser uma atividade perene ali, você vai falar assim, não, vale a pena, é isso que né? você quer da sua vida, você quer investir naquilo ali, fazer o seu negócio dar certo, funcionar direitinho, então acho que... Com tranquilidade, né? Até tem muito a gestão de riscos tributários, que trabalha nessa trabalhista, então... A questão de contratos com fornecedores. Também. De compra também. Você faz todo o advogado, né? Se for o caso, o advogado, uma pessoa que está à frente desse trabalho, ele vai pontuar para você, você está correndo um risco aqui. E existe também, né, a questão que a gente fala, risco é prejuízo. Não, às vezes tem um risco de oportunidade. E a gente chama de apetite do risco. Então, você só vai saber o apetite do risco se você mapear. Tem riscos. Você pode enxergar isso aqui, não, isso aqui tem risco. Mas eu quero seguir. É o apetite do risco. Eu vejo uma oportunidade, então ele vai seguir a oportunidade. De acordo com sofrer as consequências. Eu vou dar um exemplo. Ruins, né? Eu vou dar um exemplo do apetite do risco de oportunidade. Tem aquela empresa que faz um trabalho artesanal, né, dessa caneca. Então ele vai parar o tempo dele, bonitinho, então ele vai perder mais tempo.
Só que tem aquela outra que trabalha com a escalabilidade. Ela pinta e já vai na... Então, muito mais rápido. O risco deles é muito mais rápido. Porque de 10, uma vai voltar, 2 vai voltar com problema e tal. Então, tem empresário que faz a gestão de risco. Fala assim, eu quero correr esse risco. Eu vou ser mais rápido, eu vou vender 20. Vou ter um risco de devolução de 2. Já estou mapeado aqui que vou ter devolução. Vou ter um processo judicial, porque um ou outro vai entrar. Então isso é, né, o apetite do risco. Então, é você fazer. Tudo isso são oportunidades, né? Então, não é para enganar o consumidor, mas é que você vai ter a escalabilidade. Então, a gestão, o risco, muitas vezes pode ser um risco de oportunidade. E aí o empresário vai analisar, fala assim, eu quero correr esse risco. Tem empresa que corre esses riscos. Vende vários produtos, né? Eu acho que quem corre riscos são aqueles que têm o espírito empreendedor, que é diferente do empresário. Qualquer um pode ser empresário, mas empreendedor não. Às vezes o empreendedor pode ser um empresário, mas o empresário não pode ser um empreendedor. Ele tem a mente dele vai além daquilo ali. Ele consegue enxergar muito mais à frente. Isso. E tudo isso não é custo, é investimento. Quem está falando aqui. A gestão de riscos, mapeamento, né? É o mais simples. Você fazer lá o impacto versus probabilidade. Deixa eu ver esse risco aqui. A probabilidade de ele acontecer é grande, o impacto é pequeno. Então, eu vou colocar na minha matriz, né, deixar ele lá num risco moderado. Só que ele está lá na minha tela. E isso para qualquer tipo de negócio que você queira investir, né? Então, é importante para qualquer empreendimento, qualquer empresa que você for, qualquer área, qualquer segmento. É importante. Então, eu queria que você deixasse aqui dissesse assim, qual a importância, vamos dizer assim, o quão importante o compliance, a gestão de risco, os dois, dentro de uma empresa, né, para que a gente tente conscientizar mais e os empresários também. Também tem muito empresário lá no meu Instagram, eles sempre me mandam dúvidas, perguntas, e eu queria que você desse essa palavra. Eu acredito que a gente até comentou aqui, né? Tornar a sua empresa perene. Realmente blindada, né? Não vou dizer totalmente, mas você vai ter um benefício. Não sei se dá tempo ainda de contar uma história para eles vão entender até melhor. Dá tempo? Né? Dá tempo, sim. Essa empresa que eu advoguei, na área trabalhista, é uma situação que eu sempre explico nas minhas palestras para as pessoas, até no meio da história ela vai entender a efetividade no compliance. Ela recebeu uma demanda trabalhista. Deixa eu contar a história. Existia uma operadora de caixa, que é o supermercado, que ela já estava na empresa há mais de 10 anos. Então, ela foi deslocada pela competência dela e até certo ponto, pela credibilidade dela, ela foi deslocada para um caixa, o caixa preferencial, né, da terceira idade, né? E o que ela fazia? Ela começou a mapear os clientes. Então, a pessoa da terceira idade faz a feira, eles são bem religiosos, né? Da data, do dia, do horário. Então, ela começou a mapear alguns. Então, ela ia até o local do produto que ela queria, por exemplo, vamos colocar assim, um sutiã, um azeite caro. Então, ela pegava aquele produto, que não tem nenhum problema, né? O colaborador pegar aquele produto, ela colocava no caixa dela, e quando aquela pessoa, que normalmente o pessoal da terceira idade são bem comunicativos, mas não percebe algumas coisas, né? Esperando a credibilidade muitas vezes daquela pessoa, o caráter, e ela passava aquele produto na feira da pessoa. E ela começou a fazer isso várias vezes. Então era um azeite, era um vestuário, até que a prevenção de perdas começou a notar e, né, com base numa sindicância que na época foi mal feita, pegaram por uma amostragem que ela estava em improbidade e demitiram ela por justa causa, né, pelo 482 da CLT. O que aconteceu? Ela entrou com ação trabalhista para reverter a justa causa. Isso chamou a atenção tanto da empresa como do escritório. A empresa falhou na sindicância, não vai dar tempo para falar aqui, mas até na aplicação da justa causa.
E aí a pessoa, né, toda empresa tem a rádio peão. A preposta que ia participar da audiência chegou para mim e falou, Ricardo, é o seguinte, quem vai como testemunha dela, porque eu falei, como que essa mulher tem todas as provas, né? Como que ela tem testemunhas, como que ela vai... Ela falou assim, a propósito, na Rádio Peão está circulando uma situação que ela procurou um cliente, que justamente ela descobriu por amostragem quem foi o cliente, sei lá como que ela descobriu, ela foi até a casa dele para que ele fosse testemunha dela para dizer que aquele produto ali, ele estava ciente que foi um presente para ela. Como fosse assim, eu passei realmente na minha feira, foi um presente. Mas aí que vem um detalhe. Dentro do sistema de compliance dessa empresa, existia um código de conduta. E dentro do código de conduta, não permitia receber brindes e presentes de prestador e de clientes. Então, chegou o dia da audiência, nós juntamos o sistema de compliance da empresa, com o código de conduta lá, tal, assinado por ela, com as fotos do treinamento, graças a Deus tinha na época lá. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para reclamante, o juiz não estava entendendo nada, né? Porque normalmente você não faz esse tipo de pergunta. Eu falei, eu gostaria de saber se ela sabe o que é compliance. Ela é um negócio, um sistema da empresa. Eu não sei muito bem o que é, não. Eu falei, se eu gostaria de saber, o juiz já começou, não tem nada a ver com o assunto, doutor. Eu falei, não, eu vou chegar lá. Eu falei, se ela participou de um treinamento desse sistema que ela está dizendo, participei. Se ela recebeu um código de conduta, ela recebi. Eu queria saber se ela leu. A empresa deu para ela ler. Ela disse, eu levei para casa, mas eu não li não. Se ela assinou, assinei. Ok. Chegou a primeira testemunha dela que trabalhou com ela, que era uma operadora de caixa. Eu fiz as mesmas perguntas. Se ela fez o treinamento, se havia comunicação de compliance, de integridade, e se ela assinou o código de conduta, se ela leu o código de conduta, ela disse, não li, mas eu assinei. Aí foi a pergunta que eu fiz para ela, para a testemunha. No código de conduta tinha lá a proibição de brindes em presentes? Aí ela disse, tinha. No caso, era possível um cliente te dar algum presente, alguma coisa assim? Isso porque eu sabia o que o senhor ia falar. Ela disse, não pode receber nem de prestadores, nem de clientes. Nenhum tipo de presente, porque está no código de conduta. Ok. E aí entrou a testemunha, que era o senhor de 80 anos, achando que ia ajudar a reclamante, porque eu já sabia, ele estava ali como cliente, eu já sabia o que ele ia falar. E aí o juiz, na época, eu não lembro o juiz qual foi a vara, eu acho que foi aqui em João Pessoa, ele sacou o negócio, né? O juiz inteligente, ele sacou o negócio onde eu queria chegar. A primeira pergunta que ele fez para aquele senhor, falou, o que o senhor está fazendo aqui? Não, eu vim testemunhar o quê? O senhor é cliente, testemunhar o quê? Não, eu vim testemunhar que ela sempre pedia presentes para mim. Aí o juiz, ela sempre pedia? Sempre. Toda vez que eu ia lá, ela ficava pedindo presente para mim. E o senhor dava? Tinha que dar, né? O senhor sabia que era proibido? Ele, não, ela sempre pedia e eu dava. E aí, com base nisso, nós ganhamos a ação trabalhista, né? Agora, se não tem um código de conduta definindo, né, essa questão de brindes e presentes, definindo situações em sua empresa, né, a gente, com certeza... Fica difícil até detectar o caso de corrupção dentro da empresa, né? A gente ia perder o caso. Né? Se não tivesse o código de conduta, o sistema de compliance, ia perder. Então, isso é só para deixar um exemplo aí para o pessoal que está nos assistindo. Entendi. Da efetividade do código de conduta. Então, quão importante é, né? Por exemplo, hoje tem a lei de assédio sexual, assédio moral, obrigatoriedade de treinamento. Então, você já tem que fazer, o empresário. Era interessante você, dentro do código de conduta, já colocar lá sobre assédio sexual, sobre assédio moral, né? Eu costumo até orientar as empresas. Tá com tempo? Tá. De orientar as empresas no sentido assim, faz um negócio editável, né? Não com juridiquês. Faz uma coisa que todo mundo possa ler. Um diálogo que a pessoa possa entender. Um diálogo. A gente tem que se adequar também, né? Isso. Também. Eu tenho essa dificuldade, mas eu estou me adequando. E aí você faz assim, perguntas e respostas. Tem muitas empresas que fazem o código de conduta com perguntas e respostas. Por exemplo,
Eu fui assediado sexualmente na empresa, o que eu devo fazer? Aí já tem a resposta, você deve procurar imediatamente, fazer uma denúncia no canal de denúncia, você tem que procurar imediatamente o capital humano, tal, não sei o quê. Então a pessoa vai falar, já sei o que é. Então, o código de conduta é isso. Não fazer aquele negócio maquiado, como você disse, né? Fazer a pessoa ler o regulamento. Fica um negócio agradável. Também não vai fazer um livro, né? Não, fazer uma coisa objetiva, mas fazer a pessoa ler também é importante. Para depois Mas para ler tem que ser enxuto. Aquele negócio bem aí objetivo. Eu vou orientar o pessoal. Você fez a gestão de riscos, analisou os 10 ali, faz um negócio bem, assim, enxuto mesmo. É objetivo. Objetivo, com figuras, com imagem, perguntas e respostas, como você falou, um diálogo, a pessoa vai ler ali. Não adianta você entregar um livro. De fácil compreensão, porque não é todo mundo que tem, né? Dependendo da área ali, do setor que aquela pessoa vai trabalhar na empresa, pode ser alguém que não tenha um grau de instrução muito alto. Então tem que ser uma coisa... Isso mesmo. Né? Então, algumas dicas, né, que a gente... Então, gente, eu vou agradecer a participação do Dr. Ricardo hoje. Foi muito, 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 muito mesmo esclarecedor. Acho que para muita gente de suma importância sua participação. Eu agradeço novamente ter tirado um tempinho seu para vir estar aqui. E deixa a palavra. Eu gostaria de te agradecer. Nós ficamos na dúvida no início. A Issa, né? Mas gostaria de te agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante como compliance. Parabéns pelo podcast. Né? Esse ambiente aqui é um ambiente informativo. Então, tenho certeza que você está fazendo um belo papel de levar informação para os advogados, né? E também para os empresários e para as pessoas que vão assistir esse podcast. Então, se você tem interesse, né, de conhecer mais sobre compliance, Pode. Me procure lá nas redes sociais, no Instagram, @Ricardo_Franceschini, LinkedIn, Ricardo Franceschini. O nome é bem complicado aí, mas é fácil de encontrar. A descrição também vai ficar na bio do programa. Ah, legal. Né? E aí, eu vou participar de um congresso agora em outubro, que eu vou falar também de compliance, né, na área trabalhista, que é do CERS, junto com o Renato Saraiva. Vai ser online. Online? Quer divulgar o congresso? Vai ser no dia 26, o congresso vai ser dia 25, 26, 27. Eu vou participar no dia 26/10, às 19 horas. Então, Renato Saraiva, eu não sei o dia dele, mas fique conectado lá no CERS, né? Eu gosto muito dos cursos de Renato. Do Renato, né? Então, então, é uma pessoa também brilhante, né? Que entende muito dessa área. Eu queria também falar um pouco sobre o IBDE, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, um instituto que vem trabalhando nessa questão da informação, do compliance, da governança corporativa. Então, procure lá também o IBDE, o Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Tem diversos profissionais nessa área e tem muita coisa, muito conteúdo de ensino também no Instituto. Então, gente, a gente fica com o próximo programa. Curtam, compartilhem bastante e até a próxima.